chamou a atenção aí nessa parte final, nas dificuldades. Eu vi ali que alguém falou sobre falta de abertura, né? E eu lembrei que nós temos uma atividade aqui que é um clube do livro. E nós temos encontros mensais e tem a participação de estudantes, tem participação da direção da Escola Superior de Educação, de professores, enfim. É bem eclético mesmo, tipo o grupo que participa, sabe? E certo dia, um estudante me parou e disse: Ah, professor, eu já quis algumas vezes lá estar. Nós temos encontros mensais. Aí debatemos sobre algum livro e tem um moderador convidado. Aí ele me confidenciou: eu já quis algumas vezes participar, mas teve um dia que eu passei à frente e eu vi o diretor da escola lá e eu disse: Ai, não, não vou não. Eu não vou participar, não, não vai ser hoje. Isso me chamou a atenção, porque eu disse, nossa, mas você deveria ter ido, porque o diretor é super fixe, todo mundo lá é super fixe, você vai gostar. E insisti um pouco, e no próximo encontro ele participou. E ele estava, eu vi outro dia com os outros estudantes, ele estava dizendo, ah, o diretor é fixe, o diretor é mesmo fixe. E é isso, esse distanciamento que por vezes a academia proporciona, né? Tipo, com sua formalidade, com seu modus operandi, acaba por distanciar essa participação, acaba por não fomentar essa participação. Uma das coisas que a gente fala sobre horizontalidade é exatamente isso, né? Diminuir essas barreiras, falar um pouquinho sobre, aumentar um pouquinho essa abertura, o respeito mútuo entre as pessoas participantes e haver, sobretudo, menos formalidade, eu acho. Eu acho que a informalidade, em alguns casos, acaba por abrir portas. E voltando um pouquinho aqui para a nossa mesa redonda, para os nossos participantes, eu queria saber de vocês como é que vocês acreditam que o projeto Escolas Transformadoras contribui para promover a participação de estudantes. No meu caso, eu citei aqui um exemplo de atividade como o Clube do Livro, que com certeza faz isso, contribui imensamente para promover essa participação de estudantes. E eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham. Manda, Vamos. Ok, boa. Segue, como Bruno. quiser, como quiseres. Força. Então, estava agora aqui, e pegando no que fomos partilhando agora ao longo do momento em Meter, e estava a ver o que, na última pergunta, o que dificulta a participação, não é? Timidez, e o que ressalta mais é timidez, insegurança e medo, não é? E acho que os contras-formadores vêm, de alguma forma, tardia, dedicando-se ao ensino superior e desta forma, não é? A desconstruir isto, não é? E reconhecer nos contributos dos e das estudantes e das outras pessoas da escola que culturalmente não estão tão habituadas a participar, a valorizar, não é? Os contributos destas e destes. Mas com isto quero também trazer a reflexão e não trazer nenhuma resposta, mas mais questões, sobretudo, não é? De onde é que vem esta timidez, esta insegurança e este medo, não é? Isto é construído ao longo de um processo educativo, não é? Da escola desde muito cedo, quando não criamos estes espaços na nossa sala de aula, na nossa escola, para valorizar o que os alunos em tenra idade têm para trazer, não é? Desde as primeiras infâncias, quando começam nestes espaços educativos e de socialização. Então, acho que o Escola Transformadoras promove isto e é isto que eu, enquanto estudante que participei no Escola Transformadoras na licenciatura, senti foi isto, não é? Este reconhecimento e acredito que é isto que os meus e que as minhas colegas sentem também. Mas deixa as questões, não é? De onde é que vem esta timidez, esta insegurança e este medo? Acho que todos e todas devemos refletir sobre isto e tentar de alguma forma procurar com os escolas transformadoras também, criando estas parcerias com a comunidade, não é? E sendo nós também aliados e aliadas das escolas à nossa volta, tentando também trazer esta consciência de que temos que começar muito mais cedo do que só no ensino superior a criar estes espaços para valorizar e reconhecer que todos e todas que constituem a escola têm palavra e que podem contribuir para a transformação que queremos e que desejamos ver. Queres avançar, Alexandra, ou posso? Estava a ver se a Cristina queria acrescentar alguma coisa. Olá, boa tarde. O meu nome é Cristina Palma, eu vou baixar a mão. Eu trabalho no Instituto Politécnico de Beja, estou atualmente a coordenar o Gabinete de Relações Internacionais. Vi aqui alguns professores de Beja, espero que estejam também alguns alunos. Olá, Lisa, olá, professora Albertina, Anabela, Ana Piedade.
Divulguei imenso junto dos alunos, principalmente aqueles que já fizeram Erasmus, os que vão fazer, que são normalmente até estudantes mais ativos e participativos. Decidi participar nesta reunião, para já para conhecer o projeto, é a minha primeira, não será o primeiro contacto, não é? Porque que eu tenho ouvido falar, mas gostava de saber mais. Porque atualmente nas minhas funções há algo que me está a preocupar muito, que é o facto que no IPBEJA não existe uma associação académica, ou seja, os estudantes não se, há anos que isto permanece, não se conseguem mobilizar, organizar para formar uma associação que os represente, que organizem as festas e que seja para eles. Portanto, nem sequer já é para mudar o mundo, será para mudar ou contribuir para a melhoria da sua vida aqui no Instituto enquanto estudante. Portanto, isso preocupa-me no meu trabalho, isso afeta-me, estou preocupada com isso, gostava, no âmbito daquilo que são as minhas atribuições, de alguma forma contribuir para que isso mudasse aqui no Instituto. Depois fiquei aqui preocupada com algumas coisas, porque de facto não sabia este vosso diagnóstico, e estas conclusões, mas percebi que agora quando fizemos esta recolha de impressões, que há muita gente que tem curiosidade, que tem interesse, mas depois sente-se insegura, tem vergonha, tem medo. E a minha pergunta é, eu ouvi com atenção as intervenções, o que é que nós podemos fazer, nós, instituições, agentes das instituições de ensino superior, os vários intervenientes, os professores dos serviços, digamos, para quebrar esta diferença? As pessoas têm interesse, mas depois têm vergonha, não participam. Que atividades podemos fazer? Que metodologias? Sim, a atitude de todos nós, os professores, os funcionários, todos nós é muito importante. Mas não sei se há alguma experiência, alguma partilha, de alguma situação, de algum outro politécnico, uma outra escola, queiram partilhar com o IPBEJA para que nós comecemos a ter até um movimento mais regular ou a participação mais regular de alunos e que seja um pouco diferente daquilo que falou a professora Lisa, ou seja, não seja integrada no contexto de sala de aula, mas que seja voluntária, não é? Algo que pronto, acho que era isto aqui. Fiquei muito interessada nessa abordagem da verticalidade. De facto, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Conheço outras realidades noutras instituições de ensino superior, são muito diferentes de Beja e estou preocupada com a situação de Beja. Portanto, se nos puderem ajudar, agradeço. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Cristina. Vou passar para vocês darem continuidade, porque cai mesmo na pergunta que a gente fez, né? É tipo, como que vocês acham mesmo que o projeto Escolas Transformadoras pode promover isso, pode efetivamente incluir essa participação? Bom, então vou avançar. Obrigada, Cristina, prazer em ver-te também por aqui. A questão do projeto Escolas Transformadoras e que a educação para o desenvolvimento e a educação para a cidadania global também inclui uma metodologia, não é? Inclui um processo de ensino e aprendizagem que procura quebrar com esta verticalidade, que por acaso foi um dos pontos ali apontados como forma como algo que dificulta a participação. E se calhar este passo atrás que nós tivemos de dar no projeto de voltar à inclusão em contexto de sala de aula serve um bocadinho para desconstruir a tal hierarquia e a tal verticalidade que vai sendo criada nos sistemas de ensino desde o início, não é? A ideia de que o menino e a menina, desde que entram na escola, têm de estar sentados na cadeira, virado para um professor que está de pé ou à frente numa posição hierárquica que demonstra uma superioridade, não só de conhecimento, mas se calhar até portanto, uma superioridade no espaço todo, e que isso acaba por ir criando um conjunto de relações que são muito pouco horizontais, que são muito pouco democráticas, e que se vão firmando, portanto, esta ideia da obediência ao docente, que depois cria também uma distância e dificulta imenso este processo de participação. Também algumas das palavras já foram ali incluídas nas dificuldades de participação. Também foram, portanto, esta estrutura rígida, não é? Esta relação distante com a equipa docente e com o pessoal não docente,
a própria desmotivação de estudantes e às vezes o processo de aproximação de todas estas questões aos estudantes tem de ser feita se calhar numa primeira fase em contexto de sala de aula para que depois seja fomentada nos outros espaços que fazem parte do sistema de ensino. Eu quando olhei para estas palavras-chave que foram ali colocadas, de facto a vergonha, o medo foram as mais apontadas, mas também constava muito a desmotivação, a verticalidade, a estrutura rígida, esta distância, e isso fez-me ecoar aqui uma pergunta, que é: que significado é que a escola tem para os estudantes e para os estudantes? E acho que a principal questão se calhar tem de ser essa: que significado é que as nossas estudantes e os nossos estudantes atribuem à escola, enquanto organismo, enquanto instituição, enquanto espaço, o que é que pretendem dali? Não sei se não será, talvez seja uma questão que nós teremos também de ao escutar porque é que os estudantes ali estão, o que é que eles pretendem dali. Portanto, quando nós falamos, e agora enquanto docente, portanto este é o meu primeiro ano enquanto docente, até aqui estava num papel diferente só de investigador ou só de estudante, e apercebo-me disso, nós queixamos da motivação de estudantes no próprio contexto de sala de aula, ao longo das próprias atividades curriculares. Então falar em atividades extracurriculares, se não forem integradas nesse contexto, é muito difícil essa participação, e a pergunta que me parece central é essa: que significado tem a escola para os estudantes? Que significado é que nós, enquanto equipas de projeto e membros deste ecossistema, queremos que a escola seja? Porque já percebemos que se não houver um significado na ação, a participação é mais reduzida. Portanto, se não houver uma valorização daquilo que a escola significa, das aprendizagens e dos processos, e as escolas transformadoras assentam muito nisso, em metodologias, em processos de ensino e aprendizagem bidirecionais, horizontais, que desconstruam esta hierarquia, fomentem esta escuta ativa, e se calhar tem de ser por aí. Teremos de, e como dizia a Amanda há pouco, a adoção destas metodologias de ensino e de aprendizagem, de fomento da participação e da colaboração. Portanto, tem de ser todo o processo, tem de ser colaborativo. O próprio processo de ensino e de aprendizagem, quer não só em termos de conteúdos programáticos, mas em processos de avaliação, em processos de participação, tem de ser muito colaborativa. Portanto, nós temos de ouvir as estudantes e os estudantes, conseguir retirar o significado que eles atribuem ou fomentar que eles atribuam um significado, porque aquilo que me parece é que neste momento a escola tem muito pouco significado. Portanto, a escola é um momento para onde vão porque precisam de atingir determinado grau académico e estão muito pouco disponíveis para se envolver ou para pensarem até muito no processo que os leva até lá. Acho que estão a enquadrar neste momento mais a escola como um meio para atingir um fim, que é uma licenciatura, um grau, do que aproveitar e construir aprendizagens ao longo de todo este processo. Também me chamou a atenção numa das questões que foi feita agora, o que é que fomentava a participação, e o termo mais utilizado foi o conhecimento, não é? O interesse e o ganhar conhecimento. E a questão é: mas o que é que fazemos com este conhecimento? Ou o que é que os estudantes fazem com este conhecimento? É a mera aquisição de conhecimento teórico, ou nós, no âmbito do projeto de Escolas Transformadoras, queremos que esse conhecimento sirva um propósito, não é? Um propósito de ação, um propósito de transformação, e que ele seja aplicado na prática, nas vivências diárias, e na relação da pessoa consigo própria, com os outros, com a comunidade, com o contexto académico. Portanto, isto tudo levanta-me aqui, mais do que dar respostas àquilo que a Cristina perguntou e também que o André questionava, levanta-me se calhar um novo conjunto de questões que sinto necessidade de terem de ser abordadas ao longo destes processos. Calhar antes de passar a palavra a outra pessoa, só que acrescentar que vão aparecendo algumas mensagens no chat, e estou aqui a ver uma que fala um bocadinho sobre o trabalho feito a partir de planos de ação concretos, com atividades de mão na massa, no sentido de ajudar também a reforçar esta participação e este envolvimento direto na construção dos planos, das ações e depois na sua implementação.
Voltando aqui à pergunta do André, e que depois foi também a pergunta da Cristina, eu diria que existem um conjunto de boas práticas, existe um conjunto de boas práticas que nós podemos implementar nas nossas instituições e que de alguma forma nos permitem combater os constrangimentos, portanto, que foram ilustrados naquela terceira nuvem de palavras. A dada altura, antes de partirmos para a atividade da nuvem de palavras, o André referia-se ao poder diretivo e a abertura do poder diretivo. E efetivamente começamos por aí, não é uma coisa tão simples, mas que tem um impacto imenso. Ou seja, a escola ter uma direção que está sensível a estas questões, que acredita nestas questões, que está comprometida com estas questões. Aqui no caso da ESE, em Viana do Castelo, eu tenho a imensa sorte de poder trabalhar com uma direção que não apenas a diretora e a vice-diretora fazem parte do núcleo de aprendizagem, como são pessoas que estão muito, muito comprometidas com o trazermos a cidadania, global para os nossos cotidianos aqui na escola. Portanto, começamos por aí. Depois dessa questão mais formal, mais institucional e que dá a tónica a tudo o que fazemos, a verdade é essa, é que nós em núcleo, nós de uma forma muito, muito horizontal, não é? Em que estamos sentados à mesma mesa, pessoas que são estudantes, pessoas que são docentes, pessoas que são da comunidade lá fora, pessoas que são da comunidade cá dentro, mas que têm outros papéis, nós, toda a gente sentada à mesma mesa, nós desenhamos então o nosso plano de ação para cada ano. E desse plano de ação fazem parte atividades que poderão ser mais formais ou até mais convencionais, mas depois também temos atividades mais informais, como por exemplo o André referia-se ao Clube do Livro. Nós aqui na ES, em Viana do Castelo, também temos o Clube de Leitura. Não está integrado aqui nos Escolas Transformadoras, portanto é uma iniciativa das nossas colegas bibliotecárias, a Sónia e a Cristina. Mas é um exemplo de uma atividade, por exemplo, temos outra atividade, por exemplo, o Encontros com Sabor, é assim que chamamos. É uma atividade em que nós tentamos, a cada mês ou de uma forma muito pronto, a cada mês tentamos, em que nos juntamos, pode ser aqui na ESE, pode ser em contextos lá fora da comunidade local, nos juntamos e há um tema que tem que ver com a cidadania global, pode ser, por exemplo, direitos humanos, pode ser paz, pode ser justiça social, pode ser o que é um lar, o que é uma casa, será que toda a gente tem direito a uma casa, o que nos leva para as questões, por exemplo, das migrações e da interculturalidade, e nós a partir de um tema e a partir de um lanche, portanto, toda a gente sentada à mesma mesa, literalmente, discutimos estas questões, refletimos sobre elas e trazemos as nossas vivências, as nossas experiências para a mesa. Portanto, eu gostaria mesmo de enfatizar estas duas dimensões. Portanto, temos aqui uma direção que está envolvida e depois encontramos forma de introduzirmos no plano de ação atividades diversas, criadas por diversas pessoas com diferentes papéis, e que de alguma forma nos permitem viver a cidadania global de uma forma menos formal, menos académica, mais experiencial, mais reflexiva, mais intuitiva, mais afetiva. E eu penso que isso depois é que acaba por ser transformador, quer para as pessoas que estão envolvidas, quer para depois os nossos papéis aqui, o nosso trabalho. Eu não sei se a Alexandra quer acrescentar alguma coisa. De facto, o que eu ia falar era sobre o formato de ensino que nós estamos habituados e que já foi bastante falado aqui tanto pela Lisa como pelo Bruno, uh, que nós, quando estamos no ensino secundário, a nossa noção de participação é muito diferente do que nos é esperada no ensino superior. Nós estamos numa posição inferior em relação a quem nos está a lecionar e o nosso envolvimento não é esperado. E isto sente-se depois também quando entramos no ensino superior e não temos esta perspectiva de facto de participar e de nos envolvermos nas atividades, e acho que as escolas transformadoras estão aqui a ter um papel bastante ativo para tentar, de certa forma, alterar esta postura mais dormente que os estudantes têm tido e que não está errada, porque de facto faz sentido, tendo em consideração o que vem para trás, mas através de palestras, através de estágios curriculares, que muitas vezes trazem também projetos muito inovadores,
temos sentido, pelo menos em Santarém, temos sentido aqui bastantes mudanças também neste sentido de envolver os estudantes, que sem ser escolas transformadoras, se calhar não teriam feito tanto sentido. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. É isso, eu acho que o que vocês falaram entra no que a gente falou um bocadinho no início, né? Diminuir essas barreiras com menos formalidade, com abertura de portas, e talvez assim diminua-se um pouquinho do medo, da insegurança que foram tão citadas aí no painel, né? E eu acho que dessa forma a gente consegue uma participação realmente ativa. E é isso que esse projeto tem tentado e tem perseguido como objetivo. Muitas reflexões foram geradas, foram muitas contribuições mesmo incríveis. Eu avisei a vocês que nossos participantes eram mesmo incríveis. E eu vou dar continuidade, acho que dá para mais uma pergunta. André, Vamos. queria só trazer uma coisa, uma reflexão antes, desculpa. Pode falar, Boicotar Bruno. aqui, boicotar o teu plano. Queria também só trazer isto de facto, falamos sobre participação de estudantes, mas que esta participação não deverá só ficar na mão dos estudantes, não é? Temos que ser depois os educadores na escola, os adultos na escola, que têm esta consciência já trabalhada, que têm também que eles incentivar e têm também que modelar. Eu acho que também tratamos muito disto, não é? E a DCG também é muito sobre isto, de quem já está consciente sobre estas temáticas e sobre o que isto é, não é? Tem que também ser modelo, não é? Quando encontramos pessoas que estão conscientes, mas que assim não estão predispostas a participar, não é? Como é que conseguimos incentivar, como é que conseguimos que outras pessoas que ainda não estão conscientes e estão num caminho muito precoce o façam, não é? Então acho que também nos cabe a nós responsabilizar-nos por isto, não é? Enquanto instituição, enquanto comunidade, e não colocarmos só do lado dos estudantes esta pressão, porque de facto eles não foram habituados a isto, nós, enquanto estudantes, não fomos habituados a isto, por isso cabe-nos a nós, que temos esta consciência, sermos modelo de participação. Eu acho que isto é, para mim, é um ponto muito, muito caro, porque às vezes responsabilizamos muito os adultos e trazemos esta tónica só para o lado dos estudantes e acredito que isto não pode acontecer. Só queria ter esta reflexão para nos passar. Sim, sim, Bruno, com certeza. É uma participação de todos os agentes, né, que formam esse ecossistema aí de educação. Eu vou fazer duas perguntas em uma. Eu quero saber de vocês, que exemplos de práticas transformadoras foram propostas a partir do projeto Escolas Transformadoras nas instituições das quais vocês fazem parte. E não só isso, eu quero saber que transformações podem essas iniciativas trazerem para os indivíduos, para os estudantes, para todos os agentes que formam esse ambiente educativo. Não sei se posso já falar. Pode, Alexandre, com Ahm, certeza. no meu caso, quando estagiei no Centro de Apoio Pedagógico, associado ao Núcleo de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, e também às escolas transformadoras, tive a oportunidade de meter em prática várias atividades que acho que vão ao encontro do que estamos aqui a falar. Eu e a minha colega, na altura, tínhamos como principal objetivo do nosso projeto, promover a educação para o desenvolvimento e a cidadania global no ensino superior, e para isso organizámos vários workshops que abordavam temas como a literacia política e cidadania, práticas sustentáveis e literacia financeira. Também levámos atividades diretamente às turmas, porque não queríamos correr o risco de não envolver as pessoas, então fomos diretamente ao nosso público-alvo e trabalhámos questões como a empatia, a cidadania, a culturalidade, entre outros. Fizemos bastantes atividades de grupo, mas um dos maiores desafios que identificámos foi também o que estivemos já aqui a falar bastante, que a pouca participação voluntária. E para isso, decidimos também criar um podcast e a ideia era simples, disponibilizar informação de forma contínua e sem constrangimentos para que os estudantes pudessem aceder aos conteúdos quando quisessem e como quisessem. Ou seja, fizemos episódios sobre temas como o núcleo EDCG, explicar um pouco sobre o que é isto. Falámos também sobre as escolas transformadoras,
a entrada no mercado de trabalho, a experiência e a prática profissional. Falámos também sobre um projeto que acho que se assemelha um bocadinho aqui a estes valores, o projeto Ubuntu, e falámos também de outros tópicos. E acho que foi muito interessante trabalhar estes temas e acredito que é algo que continua a ser apreciado e vai ficar como uma ferramenta para os novos estudantes que entram e também para os docentes e para os técnicos. E é este tipo de iniciativas e de projetos que, pelo menos a mim, as escolas transformadoras permitiram que eu de facto percebesse onde é que me posso encaixar. E acho que todos nós, se tomarmos uma participação mais ativa, podemos também criar nas nossas instituições e nos nossos contextos estas iniciativas, porque todos nós conseguimos fazê-las. Então, da experiência que tenho aqui no Instituto Politécnico de Beja, em termos de boas práticas, ou de atividades que nós tínhamos desenvolvido nesse sentido, um dos princípios, como também o Hugo, creio que colocou no chat, e acho que já tínhamos falado, o plano de ação é construído em conjunto, portanto, com envolvimento de docentes, não docentes e estudantes. E isso é o ponto de partida para a participação. Depois, aquilo que temos tentado fazer, nomeadamente neste ano letivo, são um conjunto de aulas abertas, que elas são realizadas em contexto de sala de aula, inseridas em determinada unidade curricular, mas depois abertas à participação de toda a comunidade académica e não académica. E esse conjunto de aulas abertas tem aqui, portanto, tentamos chamar para essas aulas temas que consideramos relevantes, portanto, as questões da igualdade de género, das fake news e da desinformação, dos direitos humanos, capacitismo, os direitos das pessoas com deficiência, a inclusão, a não discriminação, portanto, um conjunto de temas que nós trazemos para essas aulas, em que adotamos várias metodologias e em que tentamos fazer uso da extensão crítica, ou seja, procuramos quem faz parte dos núcleos, nomeadamente docentes e não docentes, procura, como nós já tínhamos falado, adotar aqui um conjunto de metodologias, quer de aprendizagem, quer de ensino, quer de colaboração, que sejam participativas. E muito particulares, ou seja, pretende-se que haja no contexto de sala de aula sempre um envolvimento de estudantes ao longo de todo o processo, e isso passa pela própria definição com os próprios estudantes dos conteúdos programáticos a abordar ou da forma de os abordar, das metodologias de ensino e de aprendizagem a utilizar ao longo das aulas, dos processos de avaliação. Portanto, os estudantes, as turmas são envolvidas, quem faz parte do núcleo e está a dar aulas, procura fazer uso destes princípios, que são alguns dos princípios base da educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, e que se procuram pôr em prática no contexto de sala de aula. E depois realizamos estas outras atividades, estas aulas abertas, que são inseridas nas unidades curriculares, mas abertas à participação de toda a comunidade académica e não académica. E procuramos também fazer a extensão crítica no sentido de trazer para dentro da academia pessoas da comunidade, organizações da comunidade, mas também levar a academia para o exterior, através de visitas de estudo, de contacto com esse tipo com realidades externas à academia, e criar então estes laços com a comunidade. Temos algumas ações desenvolvidas para além das aulas abertas, temos criado um conjunto de parcerias também com a comunidade, tentamos também criar parcerias com outros projetos que estejam a decorrer no IPBEJ, nomeadamente o Healthy Campus. Existe uma atividade anual que já é feita, creio que desde o início do projeto, que é a tal caminhada, que são os passos que marcam a diferença, que é feita anualmente, que envolve pessoas de várias áreas, estudantes, docentes, não docentes, envolve os conteúdos programáticos de várias unidades curriculares e tem aqui depois um conjunto de atividades, não é uma mera caminhada, portanto é uma caminhada que inclui a recolha de lixo, depois essa recolha de lixo é contabilizada, quanto é que isso significa em dióxido de carbono, depois são plantadas árvores de acordo com a pegada ecológica que essa atividade deixa. Portanto, é ter em conta aqui um conjunto de fatores que fazem parte dos princípios da EDCG e pô-los em prática diariamente.
dentro e fora do contexto de sala de aula, dentro e fora dos espaços de aprendizagem formal, mas também de aprendizagem não formal. Não sei se respondi à questão. Respondeu sim, Lisa, perfeitamente. Amanda? É que eu vou avançar, eu vejo o Bruno ainda com o micro desligado e vou aproveitar. Eu há pouco referi-me a um exemplo de uma atividade que se chama Encontros com Sabor. Portanto, é uma atividade em que num local aqui na ESE, fora da ESE, nos juntamos em volta de um lanchinho e em volta de um tema definido para discutirmos e para refletirmos. Outro exemplo de atividade é o ciclo de cinema. Portanto, o ano passado o ciclo de cinema tinha como tema a liberdade, a democracia, a participação. Portanto, tínhamos um conjunto de filmes que encaixavam nessas temáticas e então víamos o filme e depois tínhamos um momento para conversar sobre ele. E pronto, e são apenas dois exemplos, mas dois exemplos em que nós vemos este espírito de que falávamos há pouco, pronto, de abertura, de informalidade, de trazermos pessoas com diferentes papéis, de criarmos aqui a horizontalidade da relação, da própria ecologia dos saberes, que acho que ainda não falamos sobre isso hoje, o facto de aceitarmos que cada pessoa sabe algo, tem uma experiência que é única, tem um conhecimento, um saber que são únicos e que são reconhecidos e que são respeitados. A segunda parte da pergunta, não é? Afinal, porque é que isto é importante? Isto não só é importante como isto é que é profundamente transformador, não é? Porque são momentos em que estamos várias pessoas próximas a pensar questões que nos afetam a toda a gente, independentemente do papel pronto, que temos, não é? Daquilo que sabemos, de onde vimos, estamos toda a gente em diálogo. E em que há e voltando ao início da nossa conversa, há este reconhecimento de que eu tenho uma voz e há este exercer da minha voz, há a escuta empática, há a oportunidade de me desenvolver e desenvolver a minha identidade e de me desenvolver não apenas enquanto estudante, mas enquanto indivíduo, enquanto cidadã, enquanto cidadão. Portanto, são momentos formativos que vão além da formação académica, não é? E é aquilo que esperamos que quando as estudantes e os estudantes saírem da escola, levam apenas não um diploma, mas levam competências de vida. E não apenas as estudantes e os estudantes. Devo dizer que estes momentos são transformadores para toda a gente envolvida. Eu não sou docente, sou técnica de projetos, assumo aqui um conjunto de papéis e estes momentos para mim são essenciais, porque através deste núcleo de aprendizagem eu conheço outras pessoas cá na ESE, sinto-me cada vez mais ESE, e a escola torna-se algo muito familiar, para um sítio para o qual é muito bom regressar, dia após dia, e no qual eu sinto que eu tenho um papel, e contribuo para esta transformação que queremos ver acontecer. Que bonito, Amanda. Muito, muito, muito fixe. A Lisa quer dizer algo? Sim, queria só reforçar uma questão que talvez me tenha esquecido de dizer, que quando nós utilizamos estas metodologias da EDSIG, aquilo que se procura fazer de uma forma transversal é, de facto, criar comunidade. É levar quem participa no projeto e principalmente depois levar, no caso de docentes, para o contexto de sala de aula e fazer chegar a estudantes a ideia de que, a consciência de que grandes problemas não têm soluções simples, mas que é necessário agir localmente em pequenas transformações, contribuindo depois para uma transformação maior. E eu acho que a mensagem a passar e que o projeto me transmitiu a mim e que agora, enquanto docente, e creio que as outras docentes que estão envolvidas fazem exatamente o mesmo, é transmitir aos estudantes, fomentar o espírito crítico, fomentar um conjunto de princípios éticos, o espírito crítico, a desconstrução de estereótipos, a defesa da não discriminação e esta necessidade de promoção de relações horizontais e de agir localmente no dia a dia para promover pequenas transformações que todas juntas sejam grandes transformações e criar não apenas estudantes que sejam licenciados, mestres ou doutores, mas cidadãos ativos, comprometidos com a melhoria do mundo e com o bem-estar comum. Acho que a mensagem principal tem de ser essa e é aquilo que nós que abraçamos, que nos comprometemos e é aquilo que creio que cada uma e cada um de nós está a fazer nesse sentido.
Perfeita colocação, Lisa. É importante a gente falar sobre esse contexto, que quando você fala de não discriminação, né, os grupos vulneráveis estão presentes nesses contextos educativos e precisam de uma atenção especial. O Bruno, para complementar, para a gente encerrar aqui. Vou procurar também ser breve. A minha experiência como a da Alexandra foi também a partir de um estágio curricular e que comecei a descobrir todo este campo que é a CGI, e foi sobretudo também nesta ótica de procurarmos não esgotar o conteúdo, mas também trazer esta metodologia deste campo para a escola e sobretudo trazer uma linguagem de aproximação com os nossos colegas e com as nossas colegas da nossa idade. Eu acho que foi sobretudo esse trabalho que eu e a Juba, que realizámos este estágio em parceria, tentámos adotar, foi também sermos nós, de facto, a construir, e acabámos depois por ter professores e professoras que nos pediam a nós para levarmos isto para dentro de sala de aula e realizarmos nós, em articulação com a unidade curricular, articularmos nós os conteúdos da unidade curricular com estas metodologias que nós poderíamos trazer ao nível deste campo. Foi sobretudo isso que aconteceu também, e à semelhança do que a Alexandra trouxe também, trouxemos aqui a Academia de Líderes Ubuntu e acabámos por também criar isto também com a comunidade, né, que era algo que pertence à nossa comunidade do Politécnico, e extrapolámos isto para uma escola secundária na altura, a escola secundária básica, eu creio. Hoje não tenho muita certeza, mas acabámos de partilhar isto com a escola e ficou criada ali uma parceria que até hoje continua a existir, e ainda ontem trocávamos mensagens sobre criar um novo momento para esta celebração desta sinergia. E então acho que foi este o resultado que nós sobretudo tivemos, foi que podemos deixar esta mensagem enquanto estudantes, mas que ficou sobretudo nestes aliados que criámos. Acho que isto também é muito importante também, reconhecermos quem podem ser os nossos aliados nestes processos, e acho que de alguma forma também pensarmos sobre isto, quem é que de todo reconhece em si que não quer ser, não é? E darmos espaço, acho que isso também é DCG, não é? Darmos espaço a quem não quer, a quem não se identifica e não reconhece nestes processos uma mais-valia, não é? E acho que isto também faz parte da identidade do que é este campo da educação para o desenvolvimento e cidadania global. É isso, gente. Aqui no IPB nós também temos alguns exemplos dessas atividades. Eu acho que ultimamente nós temos focado bastante na questão dos eventos, de levar adiante essas questões, de levar adiante esses fatores, esses princípios orientadores do projeto Escolas Transformadoras. E por meio dos eventos, esses estudantes participam inclusive da organização desses eventos. Nós temos alguns exemplos aqui. Nos próximos meses, nós teremos um evento do Dia da Matemática com a professora Patrícia. Temos também ligado ao clima, ao meio ambiente, com o professor Ricardo. Enfim, tivemos a oportunidade de ano passado a realização de um evento, uma roda de conversa com estudantes transgênero, foi uma oportunidade mesmo incrível de debate, de, de ver a inclusão acontecer ali mesmo à nossa frente. Teve uma pergunta, inclusive, de uma das pessoas que estavam no público, perguntaram uma das estudantes, e um dia bom aqui que você sente aqui na escola, como você poderia caracterizar esse dia? E uma delas respondeu: hoje é um dia bom. Eu estou sendo ouvida, eu estou sendo vista, eu estou participando, e eu acho que é isso que o projeto busca, é essa transformação social dentro do ambiente educativo. Eu quero agradecer a vocês imensamente a participação, foi mesmo incrível. Antes de passar a bola para o pessoal da FGS, queria mesmo agradecer, a contribuição de vocês foi incrível, vocês são incríveis, muito, muito obrigado. Eu acho que a gente vai passar para o público agora, não é isso, Silvia? É sim, pronto, e da nossa parte agradecer também muito por estarem aqui, por partilharem as vossas experiências, um bocadinho também das vossas percepções e dos vossos sentidos, não é? Porque aqui também já se falou de afeto e o afeto também é uma chave para a participação, sem dúvida. Queríamos agora então apelar também ao público para colocar questões, comentários. E apelar também aos restantes membros dos núcleos de aprendizagem EDCG, dos territórios que compõem o projeto Escolas Transformadoras, a participarem. Nós sabemos que temos aqui docentes, temos não docentes, temos membros de organizações da sociedade civil, temos alguns estudantes que compõem também este núcleo maior, não é? Um núcleo que constitui também a diversidade destas instituições e, portanto, pronunciem-se também, partilhem as vossas experiências, coloquem as vossas questões. Vamos agora ter aqui um momento livre. Estejam à vontade. O tempo eu sei que já está um bocadinho alargado,
mas não podemos terminar sem aqui uns minutinhos de conversa. Leonor, Ia dizer força! só, desculpa, Leonor, ia dizer só porque também como começámos 5 minutos mais tarde, também temos direito a estender mais 5 minutos. Vamos lá, Leonor, força. Não, não tem que ser a primeira. Não vi se Nossa, havia já meteste a pessoa. mão no ar? Então, pronto, eu intervenho já. Não, é só aqui fazer um. Ouvi as intervenções e estou com o André, foi de facto muito interessante esta mesa redonda, os vossos contributos, a vossa partilha. E é só aqui dar, enfim, algumas questões que me vieram à cabeça conforme vos ia ouvindo. E uma delas é essa resposta à pergunta do como, não é? Como é que isto se faz? E efetivamente, essa pergunta é o conteúdo, se calhar, principal deste projeto, não é? É precisamente uma das coisas que fazemos neste projeto é precisamente refletir, construir, debater possíveis modos, não é? Metodologias, ações, iniciativas de desenvolver esta perspectiva ED-ECG. Mas eu diria que, enfim, no centro disto tudo há o vídeo do projeto, também faz ali uma síntese espetacular, mas há de facto aqui a questão da colaboração, não é? Quando a colega há bocadinho, agora acho que era de Beja, não era? Do Gabinete de Relações Internacionais, não é? Dizia como é que nós podemos fazer e tal. É que também é importante nós aqui percebermos que esta coisa da EDSG, isto sou eu a partilhar convosco um pensamento que me veio, que me ocorreu. Esta coisa da EDSG não é um monopólio dos projetos de escolas transformadoras e destes núcleos de aprendizagem, não é? Pelo contrário, os núcleos de aprendizagem, as escolas transformadoras agarram nessa, nessa questão, mas querem, e aliás assumem nos seus propósitos, nos seus pilares, nas suas metodologias, que há muitas outras experiências e outras perspectivas e outras oportunidades de desenvolver a ED SCG. E, portanto, efetivamente, quando pensamos na ideia de que todos participam, é porque, de facto, de alguma forma, todos, e muitos dos que não estão nas escolas transformadoras ou nos núcleos, fazem coisas interessantíssimas e já fazem, não é? Nas suas aulas, ou os estudantes em iniciativas que têm, ou nos gabinetes dos responsáveis, que são, não é? Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global. Mas como não há, digamos, uma receita, não é? Porque é o próprio conteúdo do processo, não é? Nós sabemos que quando estamos a falar EDSG, estamos a falar de comportamentos, de atitudes, de valores, e portanto sabemos que são processos, não é? Lento, isto não é um projeto. Não é um projeto de facto por isso que é nas parandongas, não é? Das quantificações e dessas coisas. É um projeto que mexe sobretudo com dinâmicas que vão decorrendo e que vão envolvendo muitas vezes pequenas coisas e que não são por isso meros detalhes. Mas dizia eu, essa colega perguntava como é que, de facto, a ideia aliás, da relação, não é? Parece-me que é aqui uma ideia-chave, não é? Eu costumo muitas vezes pensar nesta coisa de que não há aprendizagem sem haver relação, não é? E lá os teóricos e os académicos refletem muito sobre isto. Não há aprendizagem sem haver relação e, portanto, se nós encaramos isto como um processo de aprendizagem, sabemos que não vai haver motivação de estudantes, nem pessoas a quererem se envolver, se cada um de nós, não é? Aqueles que efetivamente vamos estando envolvidos, não tivemos uma preocupação que é no meu lugar, de onde estou, como é que eu vivo a minha relação, não é, com os outros atores naquele contexto e, em particular, como é que eu promovo uma perspectiva colaborativa sobre, não é? Porque é que os estudantes têm medo? Porque é que os estudantes receam? Porque é que têm vergonha? Se calhar porque há uma cultura, por exemplo, na relação com os professores ou na comunicação com os professores, que é de distanciamento, não é? E que é de pouco vertical, ou se calhar porque há uma cultura nos serviços administrativos ou outros, não é? Das escolas,
que, que não cria precisamente essa proximidade, esse diálogo colaborativo, essa empatia para. Portanto, de que modo é que nós, nas nossas práticas cotidianas, trazemos estes pilares que aqui o projeto tão bem hoje no webinar, acho eu, aqui, com estes testemunhos, traz. E queria só terminar com esta ideia, porque às tantas, alguém falava, acho até que foi o Bruno, e quero aproveitar para parabenizar todos os da mesa redonda, que foi excelente a vossa participação e muito importante, penso eu, que é a ideia do modelo, não é? Modelo versus, eu gosto mais de chamar testemunho, não é? Neste sentido, e que o Bruno apelou, e parece-me que faz muito sentido, que é muito ligado àquilo que eu estava a dizer, que é o testemunho que nós damos, não é? Se nós somos pessoas que no nosso cotidiano, como é que diz o ditado? Faz o que eu, como é que é? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é? E efetivamente passa muito por aí, como é que nós experienciamos e testemunhamos a EDSCG. Era só esta partilha. Entretanto, temos mais uma voz de Santarém, Marta. Desculpe, é muito rápido, é também aqui na sequência do que a Leonor disse. Eu só queria mesmo dar os parabéns, porque eu gostei muito deste momento. Acho que foi um momento muito interessante de partilha. Acho que tocaram, e sobretudo muito interessante, porque acho que foram tocados assim, os pontos mais nevrálgicos, não é? Das questões associadas à participação e às suas limitações, aos seus obstáculos, etc. E acho que cada uma dessas questões dava um webinar, não é? Desde a questão da verticalidade, da colaboração, destas questões que vão. Interessou-me particularmente aquela questão que vai mais fundo. E que agora a Leonor também falou, não é? De que isto é mesmo uma questão pedagógica, educativa, de fundo, não é? Em que não é só uma instituição que cria oportunidades de participação, não são só projetos que criam oportunidades de participação, mas é preciso ir. Mas os estudantes continuam a dizer: nós não estamos habituados, nós não nos sentimos muitas vezes confiança, não sentimos segurança. Portanto, é uma questão mesmo de confiança, não é? De criar relações em contextos educativos, não é? Que aqui não é? Socioeducativos, como queiram, que criem relações ancoradas na confiança, na horizontalidade, que permitam que de facto participar seja uma questão natural, não é? Nós estamos todos a falar aqui da participação porque a participação é de facto um problema, não é? É uma problemática e é preciso analisar de facto o que é que está, ou seja, que há alguma multiplicidade de fatores que obstaculizam e que criam aqui dificuldades. Portanto, eu gostei muito, acho que foi mesmo muito rico, porque acho que devíamos mesmo registar as questões, e ainda bem que ficou gravado, porque de facto quase que dá para elencar assim todas as dimensões do problema, não é? E que nós, enquanto projeto e enquanto pessoas que estamos a olhar para estas coisas e a pensar sobre estas coisas, poderíamos construir aqui conhecimento, não é? E já o estamos a fazer, mas conhecimento e aprendizagem sobre estas questões. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Marta. Só aqui, enquanto alguém se anima para fazer mais algum comentário, alguma pergunta, responder uma questão que foi colocada no chat. O projeto e os núcleos de aprendizagem que existem nos vários territórios não estão fechados a ninguém. Portanto, se houver algum aluno, seja ele de que ano for, de que grau for, se é algum docente, algum funcionário, de que nível for, os núcleos acolhem e, portanto, recebem com muito, muito prazer. Portanto, acho que, apesar de estar aqui a falar da posição da FQS, é uma mensagem que é comum aqui a todos os presentes e a todos os membros destes núcleos. Portanto, se houver alguém com interesse em participar e em colocar atividades, em propor, pronto, em saber um bocadinho mais, é entrar em contacto com os docentes da instituição e tentarem então saber quando é que serão as próximas reuniões do núcleo e como é que se podem envolver.
Mais questões, mais comentários. Vamos lá, dizemos que os estudantes são tímidos, mas depois para nós também é difícil, que convenhamos. Enquanto esperamos, vou pegar só no que a Silvia acabou de dizer para reforçar a importância de quem esteve aqui presente, que se quiser envolver, reforçar algo que a Amanda já disse, que é as reuniões dos núcleos e da equipa das escolas transformadoras são sempre um momento de afetos, de descontração, há sempre lanchinho, há sempre conversas muito amigáveis, muito descontraídas, aliás, todos os momentos são quase um momento de lazer no qual se fomenta a aprendizagem e a colaboração, mas sempre numa ótica muito tranquila, muito horizontal. Portanto, eu convido quem está aqui do IP Beja a juntar-se um dia a nós, pelo menos para ficar a conhecer um bocadinho mais do projeto e experienciar aquilo que nós procuramos fazer. Subscrevo. Questões, comentários? Se mais ninguém tem questões ou comentários a fazer, se calhar é a minha vez aqui de passar a palavra então à Albertina, que também é membro do projeto Escolas Transformadoras e do Núcleo de Aprendizagem EDCG do IP Beja. E temos uma questão. A Albertina vais ter que esperar um bocadinho. Temos uma questão aqui no chat que pergunta onde é que fica o núcleo do IP Bragança. Não sei se alguém de Bragança quer responder. Posso responder? Força. Pode procurar a coordenação do projeto aqui em Bragança, do núcleo aqui, né? Que é a professora Sofia Bergano, aqui na Escola Superior de Educação. Pode me procurar também, pode procurar todos os envolvidos. Pode mandar um e-mail, meu e-mail é andré.brasil@ipb.pt, que aí a gente avisa quando tiver a próxima reunião do núcleo. Como a Lisa bem falou, é sempre um momento de descontração, de informalidade, e vai ser super bem-vinda. André, escrevi aqui o teu e-mail, acho que está certo. andré.brasil@ipb.pt. Isso, exatamente. Vou deixar aqui. Então, aqui só deixar-vos com um site com alguns QR codes para aceder a alguns das formas de contactar o projeto e, consequentemente, também os núcleos de aprendizagem tanto de Bragança, como de Santarém, como de Viana do Castelo, como de Beja, saber um bocadinho mais sobre o projeto. E passava a palavra então à Albertina para fechar aqui um bocadinho este nosso momento. Obrigada. Então, boa tarde. Tenho estado aqui com o microfone fechado, porque tinha aqui uma sala cheia de gente. Estavam 22 ou 23 alunas que já tiveram que sair porque começaram outra aula às 4h30. Olhem, eu queria em primeiro lugar dar os parabéns a toda a gente, desde a organização aos colegas do painel e também a todos e a todas quantos estiveram a participar connosco neste momento. Eu vou tentar fazer uma síntese muito rápida do modo como eu vivi hoje aqui este momento. E basicamente eu acho que os oradores e as oradoras e o painel foi muito complementar. Parece que as pessoas foram escolhidas a dedo, porque todas as intervenções acrescentavam sempre mais um bocadinho. E se pensarmos como começámos aqui o debate a falar sobre participação, começámos com um conceito de participação que incluía a escuta ativa e a empatia, e depois acabámos por conceptualizar, não é, como um processo, uma participação processual que ia desde a concepção do momento até à decisão final, e finalmente consideramos isso
um ato transformador. Cada um de vocês disse tudo isto. E, de facto, esta participação ativa, interventiva, política, no fundo, sendo este o significado da ação política, é um ato transformador. Falámos depois desta relação com o estudante de ir para além, ou da necessidade de ir para além dos contextos disciplinares. Isto ficou também um bocadinho expresso depois ali no Mentimeter, aqueles medos e as inseguranças muito associados aos contextos disciplinares e a esta relação de verticalidade que também hoje foi aqui muito falada. Há pouco António Dias Figueiredo, até a propósito da inteligência artificial, falava na extensão do professor para além não só para além das aulas, mas para além da vida académica. E ele dizia, nunca como hoje foi tão necessário um professor que acompanhe o estudante ao longo, ou que se acompanham mutuamente ao longo da vida para além do espaço académico. E isso também acho que ficou hoje aqui um bocadinho patente. Falámos da participação e da EDSG como um processo e chamámos a isso inovador, um processo que é horizontal, que é transparente, que é democrático, onde todas as pessoas, independentemente da sua categoria profissional, podem participar. A minha dúvida é como é que em pleno século XXI isto ainda pode ser considerado inovador, mas é assim. E Oscar Jara falava muito na necessidade de espaços, ele não chama espaços de segurança, que foi uma palavra também hoje aqui utilizada, mas espaços de confiança. E o ET hoje sai aqui reforçado como um espaço de confiança. E foram também vários os depoimentos disto. E claro, ficam sempre as dúvidas, o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer, que metodologias vamos utilizar. O tempo é de facto um fator que é fundamental para que a mudança possa acontecer. Os hábitos estão instalados, também alguém falava no sistema que é vigente, que é o mais comum e, portanto, também isto representa um desconhecimento para os próprios estudantes poderem agir de maneira diferente daquela a que estão habituados e habituadas. Mas o Gandhi perguntava: queres mudar o mundo? Muda-te a ti próprio. Não há outra forma de fazer, através do exemplo, e isso também hoje foi aqui enfatizado. Portanto, com tempo, com paciência e, sobretudo, com o exemplo. Falámos também de boas práticas e salta-me assim à mente, se tivesse que escolher uma palavra, escolhia questionamento, porque acho que ficaram hoje aqui mais questões do que respostas, mas é isso que também nos caracteriza, não é? Porque para agirmos com verdade, com intencionalidade, como agora se diz muito, é preciso questionarmos, é preciso não só saber o quê, mas o porquê, o como, o quando, onde, e todas essas questões estão sempre em cima da mesa quando fazemos o tal plano de ação. Eu diria que, mesmo para terminar e não querendo demorar muito, que nós estamos num momento que é mesmo preciso ressignificar a escola, o papel da escola, da educação. E ressignificar este papel que serviu durante o século XIX e grande parte do século XX, mas hoje não serve mais. Eu acho que faz mesmo falta ressignificar a escola e a educação, e só vejo uma maneira de o fazer, que é colaborativamente. Não há uma resposta única, não há uma resposta universal, mas há trabalho que tem que ser feito em equipa, trabalho de bastidores até que isto possa acontecer às diferentes escalas locais, específicas, contextuais, de cada território, de cada comunidade. E pronto, e acho que assim, tentando ser breve, é a síntese que eu consigo fazer deste momento. Portanto, agradecer uma vez mais, chamar a atenção para o que está aqui no ecrã, portanto, o website, temos também uma newsletter que podem assinar, e acho que é só.
Então, aqui da parte também da FGS, só agradecer as tuas palavras, Albertina, agradecer à Marta e à Leonor, que também partilharam connosco aqui um pouco do seu estar nos Escolas Transformadoras e também ajudaram aqui a sintetizar este momento. E, e agradecer-vos a todos por participarem, por estarem cá, agradecer aqui aos membros da mesa, agradecer ao André, que teve a amabilidade também de moderar aqui tão energicamente e tão afetuosamente este painel. E, e lembrar que, como dizia a Albertina e como dizia a Leonor, este é um caminho, não é? Não é uma receita única, é um caminho, é o caminho que nós temos encontrado para caminhar, que temos construído num processo que é coletivo, não é? É um processo que fazemos juntas e juntos, mas também na percepção de que cada indivíduo e cada território são únicos. Portanto, não podemos esquecer isso, não é? Estamos aqui a partilhar algumas práticas, algumas reflexões, alguns sentires, mas em consciência de que o que aqui partilhamos são a experiência destes 4 territórios, que entre si já são diversos, têm experiências diferentes, mas que nos trazem reflexões que podem ser interessantes, podem ser válidas sobre este tema para caminharmos juntos, mas de uma forma mais ampla também, numa participação mais ativa e mais cidadã.